Bem-vindos ao Espaço Profissão Sem Filtro! E hoje, finalmente, o direito chegou para reinar. Vocês pediram tanto que trouxéssemos outros cursos além da área da saúde, que foi o que nós focamos inicialmente, além da parte da educação, que nós fazemos parte. E eu estou aqui com essa figura ilustre, que eu nem vou tentar apresentá-la, ela vai fazer isso para vocês. Por favor, apresente-se, quem é você e qual é a sua área de atuação. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Para a gente é sempre uma honra estar podendo compartilhar um pouco sobre o direito, essa ciência, né, que ocupa aí o desejo de tantos alunos universitários. Realmente é um curso fascinante. Meu nome é Carlos Eduardo, pode me chamar de Eduardo. Eu advoguei por mais de 10 anos na área de direito penal, com direito criminal. Fui professor universitário na área de direito constitucional e hoje presido um sindicato e uma cooperativa. Sem mais delongas, Kelly, vamos começar? Vamos começar. Eduardo, nós vamos começar falando um pouquinho aí do direito e faculdade. Na faculdade, vamos voltar um tempo, né? Já deve ter um tempinho que você está... Pouco tempo, coisa boba, né? Então vamos lá. Por que você escolheu o direito? Me conta isso. O que te fez assim, o clique que falou, é direito? Como é que foi isso? Na verdade, naquela época, que foi o ano de 98, né, eu acho que meu sentimento da época deve ser um sentimento muito semelhante na maior parte dos alunos, sabe? A gente realmente não sabe muito o que a gente quer, sabe? O direito foi uma segunda opção. Na época, você não tinha tantas universidades como você tem hoje, então, assim, era muito concorrido. Dava em torno de 25 candidatos por vaga. Eu fiz uma opção que não tinha nada a ver com direito, em algumas universidades, e outras eu fiz o direito. E foi muito por exclusão, para te falar a verdade, sabe? Tem aqueles testes vocacionais que a gente fazia na época de segundo grau, e eu com 18 anos, 17 anos, o que eu sabia, o que eu não queria. Mas o que eu queria, o direito era uma das opções. Interessante esse jeito de, né? Primeiro eu tenho que saber o que eu não quero, né? Porque isso eu tinha claro, né? Isso é importante, né? Quantas pessoas ficam perdidas, né? Hoje a gente tem um público muito grande e os meninos realmente ficam perdidos. E aí sobrou o direito. O direito foi uma das opções, sabe? Das quais eu não me arrependi até hoje. Eu, assim, me apaixonei pelo direito e eu escolhi o direito porque eu tinha um senso de justiça. Eu gostava dessa questão de combate de ilegalidade, legalidade. Eu era muito questionador, como todo jovem é. E o direito te capacita para isso, né? Ele te dá ferramentas, ele te dá imunidades, proteções, que a legislação protege muito, né? No caso do direito do advogado, para fazer esses enfrentamentos, principalmente, né, contra o Estado, se você usar uma advocacia criminal ou administrativa. A minha formação era de colégio tradicional em Belo Horizonte. Então, assim, era um colégio cristão muito rígido, extremamente conservador, a ponto da gente não poder usar uma calça jeans, não poder andar com um cabelo grande. Era um negócio meio que regime militar. Mas nós estamos falando também da época, assim, da ditadura militar, né? Eu entrei no ambiente educacional nessa época. Então tinha muito resquício disso. Eu acho que isso, de uma certa forma, transformava o meu espírito, porque eu cresci com muita raiva e com muita vontade de questionar essas regras. Então isso, de uma certa forma, estimulou esse sentimento de debater, de fazer prevalecer uma outra visão, de mudar esses regramentos que eu entendia que não eram cabíveis, que eram injustos. Eu acho que o direito tem um pouco disso. Sim. E aí me fala, chegou na faculdade, qual foi a maior surpresa? Entrou e falou, nó, direito. Mas uma coisa que falou assim, gente, a faculdade me surpreendeu nesse ponto aqui. Pode ser positivamente ou negativamente. Teve alguma coisa que mexeu assim com você? Uma matéria que você odiou? Alguma coisa que você apaixonou? Se apaixonou, algo assim? Sempre tem, né? Sempre. Sem qualquer curso, o direito não é diferente. Principalmente os primeiros períodos, que são muito teóricos. Então você tem filosofia, você tem sociologia. Então, assim, são áreas de conhecimento que eu acho que são muito complexas para um aluno, né, que acabou de sair do ensino médio.
né, economia e por aí vai. Então, se você entra e você toma um baque, você fala, peraí, mas o que isso tem a ver com direito? O que tem a ver com filosofia, sociologia, né, economia? Mas é a base, é o início. O curso ele começa a ficar interessante nos próximos períodos. Os períodos iniciais são muito chatos. Mas, assim, a sensação, pelo menos na minha época, da minha grade curricular, foi, né? Isso, claro, que muda com o tempo, né? Com essas alterações. Mas, da fim de eu estar lá, foi tão difícil entrar, porque naquela época era muito difícil entrar. A gente também não tem escolha, né? Agora, já que eu entrei, vou ficar. Se eu ficar, para ver um pouco mais. Porque tinha muito isso. Nós estamos falando de uma época com 25 candidatos disputando uma vaga em universidade particular. Você imagina isso? Não era como é hoje. Estou dizendo que hoje é mais fácil. Mas a dinâmica era diferente. Sim. E isso acontece mesmo em todos os cursos. Eu lembro, por exemplo, meu curso de pedagogia, quando eu entrei, eu não sou da área da matemática, de exatas. E aí a gente tinha estatística. Eu falei, o que esse povo tá fazendo aqui? Pelo amor de Deus! Né? Então, realmente, a gente tem esse bagulho, que a gente quer pôr a mão na massa. A gente quer ir pra cima, já quer ver deixa eu ver lá, defender alguém. No direito você se vê no tribunal do júri. Peraí, quem vai ter júri? Que nem como for na delegacia. É mais ou menos isso, né? Exatamente. E aí, me fala, aí, ok, isso acontece nos cursos, mas trazendo para agora, 2026, você acha que é um curso que ainda vale a pena? Olha, eu acho que o direito é um curso para a vida. Sabe? Porque a gente não pode confundir o direito com alguns ramos do direito. Então, por exemplo, as pessoas quando falam em direito associam muito a advocacia. Advocacia é uma área, né? Você tem a advocacia, você tem a magistratura, você tem Ministério Público, você tem procuradorias, você tem você selecionar, né? Você pode ser professor. Então, assim, é 1 milhão de oportunidades. Eu acho que o direito é um curso que não vai sair de moda. Agora tem mudado muito. Isso sem dúvida. Né? Com a IA, com a tecnologia, com as próprias mudanças implementadas pelos tribunais, os processos estão ficando eletrônicos, não tem mais aquela quantidade de papel que se tinha, as audiências costumam ser, a maior parte delas, virtuais. Né? É muito comum hoje você chegar na delegacia, um delegado não está porque ele está de plantão, é videoconferência. Né? Então, assim, isso a gente observa que, como toda área de conhecimento, essa profissão tem se alterado. Eu não acredito que ela se perca, né? Porque sempre vai ter conflito. Sim. Né? E o direito, querendo ou não, é a arte de dar conflito. Né? Então, assim, o tempo todo. É relacionamento humano. Então, onde tem duas pessoas, tem um problema. Né? Vai ter um entendimento diferente, vai ter uma regra para aplicar, vai ter uma interpretação, vai ter uma sanção. Né? Eu acho assim, a gente já começa aplicando o direito quando a gente é pai, que a gente fica na figura de juiz, sabe? Ali você já está ali na função de magistrado. Repara para você ver, seu filho chega, né? Um filho chega com a demanda, o outro chega com a contestação, o outro faz a réplica, a tréplica ali, que é a impugnação, e você dá a decisão, a sentença. Assim, Sim. muito isso. É muito isso. Né? Então eu não acredito que seja um curso que saia de moda, não. E um conselho que você daria para quem está querendo direito? Né, o adolescente, ou às vezes a pessoa que já escolheu uma profissão e está pensando em trocar, mudar a rota. Tem um conselho que você daria? Vai começar agora direito, eu não fiz isso, mas eu acho que deveria ter feito. É realmente conversar com quem é da área. Né? É como eu disse, o direito é muito vasto. Então, assim, a gente não pode resumir o direito à advocacia. A advocacia é uma área do direito. Então, não é conversar só com o advogado. É entender a rotina de um juiz, que apesar de, né, ser uma rotina que as pessoas enxergam aí fora como muito glamourosa, porque é uma autoridade, mas é um ritmo de trabalho terrível. Né? Uma falta de estrutura, volume de processos gigantescos. Com um delegado de polícia, ter contato, sabe? Nada melhor do que o contato, que vivenciar aquela realidade daqueles profissionais e você observar aquilo que você quer lidar. Agora, uma coisa que você compreender é o seguinte, 90% talvez das áreas do direito são conflitos. Você gosta de problema? Você gosta de resolver conflito? Ou você não gosta de gente? Porque você não gosta de gente, não é que o direito não te sirva, né? Mas assim, você vai limitar muito a sua área de atuação. Talvez um processo legislativo, criar, né, projeto de assessoria legislativa, criar lei, assessorar deputado, enfim. Mas você não pode esquecer que é um curso de humanas.
Então não é um curso de exatas, não é um curso em que você vai ter que lidar com números, você vai lidar, pelo menos de forma até hipotética, com relacionamentos humanos. Então, se o relacionamento humano não te fascina, se você não quer saber dos conflitos dos outros, dos problemas dos outros, o direito, como um todo, acho que não é uma boa área. E você acredita que o mercado esteja saturado? Não, eu acho que isso depende muito, né? Eu acho que todo mercado hoje, todo mercado tem muito profissional, né? Mas para quem é bom, para quem coloca energia, para quem se dedica, não tem saturação. Você chega em algum lugar, né? Talvez alguns mercados, por serem mais novos, você consiga chegar mais rápido. Mas qualquer área de conhecimento humano, se você tiver uma dedicação exclusiva, se você fizer o que você gosta, né? Se você dedicar horas de estudo, você vai sobressair. A gente concorre, que é com a gente mesmo, Concordo. não é com os outros, sabe? E Sim. a única guerra, a única luta que vale a pena é aquela que a gente estava com a gente. Então não tem que ficar preocupado se tem 1 milhão de universidades de direito, faculdades de direito. Isso é bobagem. A maior parte dos concursos de ponta na área do direito, as vagas não são nem preenchidas. Porque os candidatos, você tem lá 50 mil candidatos, 2 mil candidatos por vaga. Quando você vai verificar nas fases finais do concurso, porque são 7 fases, 10 fases, 8 fases, geralmente sobra vaga porque os candidatos são eliminados, né? Uhum. Ou no exame, social, no exame criminal, ou na questão psicológica, ou mesmo no exame físico, para aqueles concursos que exigem. Então, no fundo, você está concorrendo com você. Sim, para fechar aqui, né, essas perguntas, a gente quer ficar aqui a noite inteira. Tem mil coisas que eu quero saber. Que é o seguinte: você já tentou algum concurso público? Como é que foi? Já pensou nessa área? Eu tentei concurso público, cheguei a passar na primeira etapa, Uhum. né, no concurso de delegado de polícia. Eu não fiz a segunda etapa porque eu não sei nem porque eu estava fazendo a primeira, mas, assim, mas eu não fui na segunda Você não porque. foi? Não, na segunda eu não fui. Porque, Entendi. porque a remuneração também era baixa para a realidade de vida que eu tenho hoje, né? Então, assim, Uhum. não dava. Porque a gente precisa entender o seguinte, gente: Estado não é lugar de ganhar dinheiro. Então, com isso na cabeça, em área nenhuma, Uhum. sabe? É instabilidade. Você tem uma série de vantagens. Você tem talvez um bom salário, uma boa remuneração, um bom subsídio, você tem uma estabilidade, você tem uma série de regalias, mas rico no Estado você não fica, né? A não ser que você roube, venda sentença, faça as coisas, né? É. Enfim, mas não existe nada que dê mais dinheiro que empreender e nada mais arriscado. Isso é fato, né? As pessoas mais ricas do mundo, as pessoas mais ricas do Brasil, as pessoas mais ricas de Belo Horizonte não são os juízes, não são os promotores, não são nem os advogados, são os empresários. Essa área do empreendedorismo que realmente pode te dar ganhos muito altos, mas tem um preço também significativo, porque empresa é assumir o risco da atividade produtiva. Então, se você quer ser empresário, eu posso falar que hoje eu sou, né? A remuneração é muito acima de qualquer profissão, seja ela pública ou de direito ou de qualquer outra área. Mas é um risco muito grande. Então, se você não quer correr o risco, você quer ter uma vida estável, mais tranquila, até financeiramente, sem muitos altos e baixos, sem muitos saltos, você deve realmente procurar um concurso público, que aí vai te dar uma estabilidade, uma vida legal, uma tranquilidade muito boa, um reconhecimento social, mas riqueza você não vai encontrar nessas áreas, não. Segredo, dica, direito e empreendedor. É isso. Misturou, deu bom. É isso, né? A gente, ela avalia se alguém está preparado para exercer a advocacia e o porquê. Agora a gente está falando de preparação de fato para atuar, né? O que você pensa sobre isso? Não. Eu acho que qualquer profissão você vai aprender mesmo exercendo. Fazendo. Acho que não é prova do AB, não é prova do CRM, prova nenhuma mede isso. A prova do AB, ela limita ali, bem no raso, sabe? Às vezes o candidato tem um conhecimento mínimo, até acho muito injusta, porque o candidato aprovado em qualquer prova, seja ela fechada ou aberta, não é necessariamente o melhor candidato. Sim, É o que memoriza melhor. Sim. Esse processo educacional, eu acho que é muito falho. É a capacidade de memorização. Essa que é a verdade.
Né? Por mais que você possa ter algumas questões que são mais elaboradas, que explorem mais o raciocínio, né? Tem a questão do nervosismo, tem a questão às vezes você sabe uma matéria toda, mas um ponto você não domina, é o ponto que cai. Tem tudo isso. Né? Acontece isso. Então, assim, você falar que a prova do AB ou qualquer outra prova é um elemento seguro de mensurar capacidade, você falasse. Isso não é não. Quem passa não é mais capaz do que quem não passa. Quem passa só teve uma condição de avaliação melhor. Não quer dizer que vai ser um profissional melhor. Gente, não, que interessante isso. Não quer dizer que sabe mais. Às vezes ele memoriza. Gente, até hoje, vocês me permitem, mas assim, eu pego determinados profissionais de direito, né? Os caras, porque fulano é juiz, fulano é promotor, você falou. Como é que você conseguiu? A pessoa não consegue. Não, é sério. O fato de você passar numa prova de qualquer coisa não significa que você tenha capacidade intelectual. Nada disso. Você pode ser esforçado, você pode ter se dedicado muito. Porque inteligência não é medida para esse paciente. E assim, o quanto que isso ajuda, né, o psicológico para passar por esse processo. Eu achei excepcional. Que conselho que você daria para quem está estudando hoje para o AB agora, né? E como que essa pessoa pode se desmotivar ou até mesmo não se sentir, né, tão seguro para passar por esse processo? Eu acho que você já está no caminho dessa resposta, já começou até a falar sobre isso, mas só para ficar mais claro, né? O que daria mais segurança, né, para essa pessoa passar por essa fase? Ela entender que é como uma fila de um banco, é uma fila de supermercado. Então, assim, uma hora a sua hora vai chegar. Basicamente é isso. Agora, se você desistir e você sair da fila, você não vai ser atendido. Isso é ponto. Então, sem dúvida que o sucesso, ele alcança aquelas pessoas que não desistem. Isso é fato. Uns terão mais facilidade do que outros. Né? O que eu volto a dizer, isso tem a ver com conhecimento, nem com capacidade. Sim. Né? É completamente diferente. Alunos que às vezes tiveram uma base educacional muito sólida, enfim, talvez tenham mais facilidade desse processo, porque foram mais treinados para isso. Sim. Então, assim, a pessoa tem que entender isso, que é difícil, é concorrido, né? Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Agora, na vida você vai tomar muitos nãos. Sim. Muitos. E talvez esse seja um não muito duro. Mas se você desanima, se você desiste, se você entra numa bobagem de achar que você é menos capacitado que o outro, que se for reprovado, aí eu te falo o seguinte, a prova do AB é até um favor que eu te fazendo. Porque você não tá maduro pra vida. Amadurecimento. Você não tá maduro. Preparação, né, e persistência. Gente, é isso. Eu acho que resumiu bem esse bloco sobre o AB. Obrigada. Essa preparação para a prova da OAB, Eduardo, eu não tive, assim, como não pensar nos meus alunos, nos nossos, né, majoritariamente ouvintes, que estão vivendo a preparação para a prova do Enem. E, assim, não posso perder a oportunidade de te perguntar, além de todas as dicas que você já trouxe, além de todos os atributos que você colocou sobre a preparação para essa prova, me fala sobre essa pressão, como sobreviver a essa pressão, entendendo, você colocou a questão familiar, a questão social, mas como não desistir? Esse é o ponto. Tem uma frase que eu coloco na porta da minha sala, que é o seguinte, tem lá, se você for hoje lá onde eu trabalho, você vai ver, ela fala o seguinte, tudo leva tempo, tudo o tempo leva, sabe? Então, a questão é você entender que o seu momento vai chegar. Chega para todo mundo, não vai chegar para você, sabe? Não é uma coisa que vai alcançar só o seu vizinho, só o filho da sua amiga, nada disso, gente. Chega para todo mundo. Então, realmente, é não desanimar. Fácil não é. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Mas se você tiver persistência, você vai alcançar. Pessoas com muito menos capacidade alcançam, pessoas muito melhores que você não alcançam,
tudo para questão de desistência. Essa é que é a grande verdade. Né? Eu gosto muito de citar, assim, um exemplo, falando de sindicato, e eu não quero aqui de forma alguma entrar numa discussão partidária, política partidária, mas se tem um ser humano cuja trajetória eu admiro, é a do Lula. Quantas vezes ele tentou ser presidente da República? 1 milhão. Não foi? Perdeu várias vezes. Não estou dizendo que ele é bom, que ele é ruim, que eu gosto do PT, que eu gosto do Bolsonaro. Não é isso. A discussão não é essa. Nós estamos falando de trajetória, de persistência. Né? E alcançou. Se foi bom ou ruim, é análise de cada um. Mas alcançou. A trajetória é indiscutível. Foi presidente a primeira vez, foi a segunda vez, elegeu a Dilma, depois voltou por mais 2 vezes. Então, assim, é bem isso. Sabe? Você não pode se ser sabotado, porque o processo educacional é muito covarde. Sabe? É muito covarde. A escola é muito covarde. A sociedade é muito covarde. O direito é muito covarde. Né? Relacionamento humano é covarde. Essa que é a grande verdade. A gente tem processo de etiquetamento social desde o início. Né? Quem é aprovado não é quem mais se esforça. É quem mais dá resultado. Às vezes você tem um aluno que precisa de pouco esforço e ele é aprovado. E você tem um aluno que teve um esforço, uma evolução significativa perto de onde ele saiu, mas o resultado não foi suficiente para aprovação. Então repara. Agora, é claro, analisar esforço é difícil. É muito mais fácil analisar uma nota. Fazer uma provinha com 5 opções, com 4 opções de marcar, pegar um gabarito chapado, colocar em cima e fazer assim. Isso é muito fácil, né? E falar, você acertou 8, você acertou 5. Mas se você observar, né, o esforço, que os esforços foram diferentes, é isso que é a vantagem do processo. E você tem que entender o seguinte, tem habilidades, é preciso respeitar isso, sabe? O que às vezes, o que você é bom numa área, né? Eu, às vezes, sou bom em outra. Lá onde eu estou hoje, né, eu mexo com empresa, eu mexo com empresa de transporte, que disputa contrato público, eu falo isso com as pessoas. Eu falo, gente, empresa, para ter sucesso, é gente certa no lugar certo. Entenda. Você tem ali, hoje eu tenho mais de 100 colaboradores. Você tem gente que é assim, extremamente criativo. Que cara é criativo. Você vai colocar esse cara cumprir um horário? Ele não consegue. Ele não consegue, ele é solto. O mundo dele é outro. Entendeu? E você tem às vezes uma pessoa que é extremamente metódica. Vou colocar esse cara pra gerir as redes sociais. Vai ficar infeliz. Ele não quer, ele não gosta disso. Então você tem que entender isso. Às vezes você não está indo bem porque você não está entendendo a sua habilidade. Tem isso também. Sabe? Você está na habilidade errada. Está fazendo aquele curso porque o pai quer, porque a mãe quer, né? Porque o irmão fez, porque o avô faz. E uma coisa que é muito séria é a profissão. Porque profissão é um negócio que você casa para a vida toda. Você casa com isso para a vida toda. Então, assim, até o casamento é mais simples. Porque o casamento se separa, né? Não é assim? Na profissão, você pode até... É igual o divórcio antigamente, não existia, né? Antes da de 77 não tinha um desquite. Você não tinha como separar, a mulher desquitada, a mulher era casar. Mesma coisa, você pode até fazer outra coisa, mas a sua profissão vai te acompanhar. Então é isso, é ter essa maturidade. Às vezes não é o momento, tem que entender isso também. Às vezes você está precisando de dar um passo para trás, ficar 6 meses ali sem fazer na caixa do nada, não vou fazer nada, porque é o meu momento de não fazer nada, para pegar fôlego, para poder, então, conseguir disputar essa maratona, essa corrida, que é esse processo educacional. Uma história inspiradora que merece uma parte 2. Curta, comenta e compartilha.